Boa noite, peregrinos. Iniciando mais uma live das quartas no caminho. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar com outro peregrino, uma pessoa que teve a mesma experiência de fazer o caminho de Santiago e vai contar a experiência dela, né? E uma coisa que me marcou na conversa com o nosso convidado, o Otávio, foi que ele levou um questionamento que eu acho que é comum a muitos peregrinos, que é: o que eu vou fazer da minha vida agora? Acho que muita gente se perguntou isso. E não só sendo peregrino, mas em algumas ocasiões do nosso dia a dia, né? Então, se a experiência do caminho de Santiago respondeu a esse questionamento dele. Então, deixa eu chamar o Otávio aqui. Vamos chamar o Otávio. Otávio. Pessoal aí entrando. Raquel, Cláudia, Tiago, sejam todos bem-vindos. As Quartas no Caminho é um projeto que eu iniciei logo após fazer meu caminho de Santiago, em 2022. Para quem está chegando agora no perfil e ainda não me conhece, eu sou Juliana, sou jornalista. Em 2022 eu deixei meu emprego para realizar o grande sonho do caminho de Santiago, algo que eu vinha esperando há 2 anos. Eu ia fazer na época da pandemia, né? Aconteceu tudo que aconteceu, eu tive que adiar. Em 2022 eu tomei a decisão e apareceu uma janela de oportunidade, o universo me ofereceu essa janela de oportunidade e eu fiz meu caminho, né? Fiz o caminho francês, caminhei durante 40 dias e cheguei a Santiago de Compostela em setembro. Então foi uma experiência incrível e a partir dessa experiência eu e a Esther, que é uma outra peregrina e que é daqui de Fortaleza também, a gente criou esse projeto, que é justamente para contribuir e compartilhar nossas experiências, dar informações para quem tem o interesse de fazer o caminho ou curiosidade, né, sobre essa experiência maravilhosa. Digo maravilhosa porque é mesmo, gente. E, assim, quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Né, isso certamente vai mudar seu olhar diante da vida. E isso é bacana, que vocês vão entender quando a gente falar com o Otávio, porque inspirar outras pessoas a serem peregrinos, acho que alimenta a nossa alma depois que a gente faz o caminho. E vocês vão saber por que eu estou falando isso. Tá? Então eu vou chamar o Otávio aqui. Otávio, pede aí para participar, que eu já estou te chamando. Adicionar aqui o Otávio. Otávio, vou tentar te adicionar aqui, tá certo? Guardando aí o Otávio entrar. Olá, pessoal. Olha aí, Otávio, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Será que eu fiz certo? Acho que sim, né? Estamos online. Sim. Otávio, eu fiz a listinha aqui, você tem várias funções, né, hoje. Você é um viajante, você é um backpacker, você é um fotógrafo, você é um peregrino, um tio e um curioso. Né? É isso aí. No nosso bate-papo, eu descobri que o Otávio é publicitário e é legal porque eu sou jornalista, então a gente vem da mesma área. E é bacana quando a gente encontra uma pessoa assim, que compartilha as coisas e tem o mesmo sentimento em relação às experiências. Mas assim, nada define o Otávio, né? Essas funções aqui não definem o Otávio. Então, vou começar logo a live para as pessoas saberem quem é o Otávio. Diz aí para mim, Otávio, quem é você? Bom, muito legal. Bom, primeiro, Gil, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, né? Por proporcionar esse espaço e poder contar um pouquinho aí da minha vivência e da minha experiência aí no caminho de Santiago. Então, a primeira coisa, eu queria dar os parabéns pelo seu trabalho. Enfim, que eu acho que não só a ideia é inspirar outras pessoas,
né? Mas também trazer um conteúdo aí relevante, né? Não só sobre o caminho, e falando sobre o caminho também a gente acaba caminhando aí por outros assuntos, né? Enfim, falando sobre fé, espiritualidade e uma série de outros assuntos que são aí também extremamente relevantes, né? Bom, falando um pouquinho de mim, eu disse na nossa reunião anterior aí que é uma pergunta muito difícil, né? Sempre definir-se e falar sobre si mesmo, né? Mas aí eu sou um publicitário, nascido em São Paulo. Hoje estou para completar 40 anos, né? Quando fiz o caminho a primeira vez eu tinha 35. Então, trabalhei aí durante alguns anos em agências especializadas em marketing, né? E nos últimos anos aí tenho trabalhado com tecnologia, né? E aí de todas essas funções, ocupações e curiosidades, eu acho que a mais presente hoje é sem dúvida a de fotógrafo, né? Então, que eu tenho me dedicado aí bastante à fotografia aí nos últimos, principalmente nesse ano, né? Então, acho que fica já aí bastante um resumo bem interessante aí pra gente. Mas aí, de novo, né, novamente reiterando aí, obrigado pelo espaço para poder, enfim, compartilhar aí com mais pessoas essa experiência. Gente, o Otávio, a gente acho que assistiu uma live, né, Otávio? Que a gente Sim. fez aqui. E acho que no momento que a gente finalizou a live, a gente convidou outros peregrinos a compartilharem a experiência. O Otávio mandou uma mensagem para mim assim, queria compartilhar também a minha experiência, né? E esse espaço é para isso, né? A gente sabe que tem muita gente experiente no caminho, tem várias pessoas que a gente pode chamar, inclusive já chamou aqui para o projeto do Quartas no Caminho, né? O próprio Acácio, que tem 25 anos de Caminho de Santiago, né? Tem pessoas experientes aí, mas a gente quer chamar as pessoas que viveram, né? Que peregrinaram, e que tem esse sentimento, né, de peregrino, né, que viveram situações que só elas mesmas podem falar a respeito, né, e a gente não ouve muito elas, às vezes fica só vamos dizer assim, na rede social, né, real da gente, né, que é essa troca. Né? Então, é legal porque, assim, eu não conheci o Otávio, mas eu adoro esse espaço aqui justamente porque me dá a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, de vários estados aqui do Brasil. E quando eu falo com elas, e quando eu falei com o Otávio, eu tive a oportunidade de conversar com o Otávio antes da live, né? É tão bacana porque, assim, a gente não se conhece, nunca trocou duas palavras, inclusive eu nem sei se você me seguia, né? Mas tem uma conexão, né? Pelo fato da gente ter feito o Caminho de Santiago, a gente cria uma conexão muito bacana. E o que é mais interessante é que na nossa conversa prévia, né, à live, eu tive a oportunidade de conversar com a esposa do Otávio, né? E, pô, a gente parecia que se conhecia há muito tempo, porque ela também teve a experiência do caminho. Então, é gostoso você se conectar com pessoas que têm essa experiência e que querem compartilhar, né? Porque isso inspira outras pessoas, né? Sim. Então, assim... Oi, pode falar. Perdão, até te interrompendo. E o mais interessante também é poder, como você disse, inspirar e que as pessoas possam ver que é possível fazer, né? Exato. Que não é algo inalcançável, inatingível. Você não precisa ser um atleta para fazer, né? Enfim, você não necessariamente precisa ser um religioso ou ser um adepto da fé cristã, por exemplo, para fazer. Então, acho que o caminho também traz essa questão, traz essa perspectiva, né, de você poder fazer e realmente pelas mais diversas razões, né? Seja por uma questão esportiva, porque você quer testar um limite a pé ou de bicicleta, seja por uma questão religiosa, seja para pagar uma promessa, para agradecer por algo, seja ou simplesmente pensar na vida, fazer seus planos, enfim, colocar a tua vida toda ali colocar toda a sua vida ali nas botas e caminhando a cada dia. E é uma analogia da própria vida, né? O caminho. Com Então, certeza.
E a gente vive hoje num mundo que, infelizmente, a gente não tem tantas... É, pelo formato, pela velocidade, por tudo, a gente não tem tanta possibilidade de simplesmente parar para refletir, para se conectar com Deus, para se conectar com a espiritualidade. Então, isso carece muito, né? Então, eu acho que cada um que veja, né, que esteja nos assistindo agora e que veja essa live no futuro, enfim, que se motive e que saiba que é possível, né? Se é um caminho de fé ou se é um caminho de esportes, vamos dizer assim, que é possível fazer, né? Que não se limite por isso. Exatamente. E acho legal, assim, como você falou, a gente traz experiência de outros peregrinos, até para vocês se identificarem, né? Às vezes vocês não se identificam com a minha história, né? Não se identificam com a história da Esther, né? Mas se identificam com a história de algum convidado que a gente traz aqui, né? E isso inspirar vocês, ou vocês têm os mesmos questionamentos que eles, entendeu? E eu achei super bacana a história do Otávio, porque a gente faz o mesmo caminho, a gente tem uma conexão quando está conversando, nem se conhece, mas a história de cada jornada é única, né? A do Otávio é diferente da minha, né? E isso é bacana, né? Por isso que a gente também tem esse interesse de ouvir mais peregrinos, e peregrinos que não estão aí, né, há muito tempo na jornada, porque você vai ver muitas lives com pessoas mais experientes e tudo mais, mas quando a gente pensou no Quartas no Caminho, poxa, a gente ficou tão maravilhada com a experiência que a gente viveu, por que não ouvir de outras pessoas também que elas viveram, né? E ter desse bate-papo algum aprendizado para a gente, né? Então, por isso que, assim, hoje eu queria que vocês ouvissem a história do Otávio, né? A gente vai também ter a oportunidade de ouvir um pouco a Stephanie, esposa do Otávio, para que vocês vejam como é bacana a história de cada um, como é que surgiu essa história do caminho para cada um, quais foram os desafios, os questionamentos. E aproveitando o gancho que você me deixou até, Otávio, eu queria Claro. lhe perguntar quando é que o caminho surgiu para ti, né? Porque a gente sabe que é um chamado, mas tem um momento ali que você consegue... Deu um estalo, foi um gatilho, né? Quando é que ele surgiu para ti? Bom, a Juliana gosta das perguntas difíceis, né? Antes de começar, eu queria só dar dois avisos, tá? Primeiro, tudo que eu vou falar aqui é com base na minha experiência, tá? Então não é nenhuma... Eu não posso falar como preparador físico, como psicólogo, como nada disso. Eu apenas vou relatar a história, né? Eu acho que a gente tem que ter muita... E a Juliana tem muito esse perfil, e a gente acha que tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala hoje na internet, né? É um palco aí aberto para o mundo todo, então a gente não sabe onde vai chegar, né? E de que maneira Alcance, a mensagem né? vai chegar. Exatamente. Então que seja esse disclaimer aí, número 1, né? E número 2, que todo peregrino é sempre muito, muito suspeito para falar do caminho. Então você que está assistindo, coloca na balança tudo que a gente falar, tá? E sempre algumas coisas podem soar muito, muito exageradas, talvez para quem não fez, né? Então, talvez é melhor você ter essa visão até você fazer e ter a sua também, a sua própria experiência, né? Então, tome cuidado que nós, peregrinos, somos muito suspeitos para falar do caminho de Santiago. Então, como que surgiu? Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a história do caminho, etc., foi sem dúvida nenhuma através do livro do Paulo Coelho, né? Eu acho que eu costumo dizer que é o grande, pelo menos do século XX, é o grande responsável aí pela popularização da rota, né? Principalmente da rota francesa, né? Então chegou até mim e a primeira vez que eu tive contato, que eu tive conhecimento foi através desse livro, né, do Paulo Coelho, Diário de um Mago. E a partir daí aquilo ficou na minha cabeça, né? Enfim, então ficou ali guardadinho. E realmente, como você disse aí, o momento X ou o chamado, né, foi quando em 2018
por uma série de questões profissionais, etc. Enfim, eu tive a oportunidade de fazer, né, o caminho a primeira vez. Então, eu decidi fazer o caminho e coloquei ali para mim uma pergunta principal, né? E a partir dela ali vieram outras durante o caminho. Então, era realmente o que eu faço da minha vida agora, né? Eu me perguntei isso, né? E Então, você fala que eu tenho pergunta difícil, né? Poxa, que exatamente. pergunta difícil foi essa que tu levou, né? Exatamente. Então, e eu vivi ali um momento humano e espiritual também, de busca, e que eu precisava, enfim, entender naquele momento que eu estava dando um passo a mais, né? E o que acarretaria, né, tudo isso na minha vida. Então, e o caminho foi justamente chegou nesse momento, né? Como uma grande, não como uma grande resposta, mas sim como uma grande, um caminho, né? Algo que eu entendi que me faria encontrar, ou pelo menos não encontrar a resposta que eu procurava, mas pelo menos ter outras perguntas, né, para me fazer. Então, realmente, o meu chamado, por assim dizer, foi nesse momento. E realmente, a partir dali, depois, quando eu volto, né, enfim, volto para o Brasil, ainda morava no Brasil na época, né? Quando eu volto para o Brasil ali, já de fato, eu não posso dizer que eu era uma outra pessoa, mas que eu era uma pessoa transformada, né, por aquilo que eu me permiti e que eu me propus a viver durante o caminho. E trocando em miúdos, né, 15 dias parece ser tão, e foi o tempo que durou, né, a primeira peregrinação, parece ser tão pouco tempo, né, para tantas mudanças e para uma transformação, mas de fato o caminho tem um outro tempo, tem um outro ritmo, né, e as coisas acontecem com uma velocidade muito maior, e outras simplesmente a gente parece estar num outro tempo, né? Como você disse, a gente Universo parece estar num paralelo. Eu costumo chamar de universo universo paralelo. paralelo. É. Exato, a gente entra Mas numa antes de bolha. você, antes de você prosseguir, né? Sim, Você falou do primeiro caminho, eu quero que você fale aí sim. como é que você escolheu o seu primeiro caminho, né? E conte para as pessoas qual foi o seu primeiro caminho, né? Porque a gente está muito acostumado em falar caminho de Santiago e por muitas questões, né? A gente, pela questão da popularização do francês e do português, as pessoas optam por esses dois caminhos, mas você tomou uma decisão diferente. Eu queria que você falasse sobre isso. E aí eu vou me permitir contar um pouquinho da história bem rápido, né? Eu acho que todo peregrino, quando decide fazer e quando começa a planejar, ele se depara com a quantidade de caminhos, né? As inúmeras rotas que são possíveis, que começam na Inglaterra, na França, tem rotas pelo norte da Espanha, rotas que começam pelo sul, etc. E cada rota tem a sua história, tem a sua particularidade, enfim, tem o seu porquê, né? Dela existir. Enfim, nessa pesquisa eu decidi fazer o caminho primitivo, né, que é uma rota. E aí eu tive contato com o pessoal da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de São Paulo. Fui em um evento que eles promovem, né, justamente parte desse planejamento. Né, fui em um evento que eles promovem, e ali me deu o estalo, né, de que, poxa, somente 4% de todos os peregrinos escolhem fazer o caminho primitivo. Então, como eu estava buscando uma vivência, uma experiência que fosse a mais individual possível, né, a mais isolada possível, não que eu não seja uma pessoa sociável, às vezes sou um pouquinho antissocial, mas não que eu não seja uma pessoa sociável, mas eu queria realmente me permitir essa caminhada de forma mais isolada, né? De forma mais com menos pessoas, enfim, até que eu pudesse realmente entrar dentro, e o que eu queria fazer, né? De fato, entrar dentro de mim, do meu espírito, da minha mente, enfim, e poder trabalhar isso. Eu decidi fazer o caminho primitivo, então, que não é uma rota, enfim, como já disse, né, 4%,
poucas pessoas escolhem fazer. Então, isso me garantia, de certa forma, que eu ia ter menos pessoas. Eu também fui durante o mês de abril, que é um mês que é início da primavera, então, ou seja, é o primeiro mês ali da primavera, já passou aquele período de inverno, né? E é um mês também pouco procurado, ó, pelos peregrinos. Começa ali mais para o mês de junho, julho, né? Agosto, como você mesmo fez em setembro, que aí já tem um clima melhor, mais sol, etc. Então, mas fazer em abril também me permitiu esse isolamento, né? Por assim dizer. E me permitiu uma experiência, sem dúvida, de muita interiorização, sabe? Então, eu tive... a primeira semana eu andei praticamente sozinho, né? Via pessoas de manhã, quando eu saía do albergue, e caminhava ali praticamente o dia todo sozinho. Via pessoas quando passava por um pueblo ou outro ali durante a rota do dia, né? E via pessoas no final do dia, né? Então, além da chuva, claro, né? Que foi uma marcante Você chegou durante a uma pegar semana. neve, Otávio, Sim, em um trecho. durante esse caminho? Exato. Porque abril Esse ainda caminho. pega ali um pouquinho, né? Exato. Esse caminho primitivo é até interessante. Ele tem esse nome justamente porque acredita-se que tenha sido a primeira rota do caminho, a primeira rota estabelecida, né, do caminho de Santiago. Então, quando corre ali na Galícia a notícia de que os restos mortais do apóstolo estavam ali em Santiago, né, quando corre essa notícia, por volta do ano 800, o rei, enfim, o rei é muito, até hoje, né, muito saudado ali na Espanha. Ele estabelece essa rota que sai de Oviedo, que é a capital do hoje Principado de Astúrias, até Santiago. Então são 340 quilômetros, né? E na primeira semana a gente caminha nas Astúrias, segunda semana você caminha já dentro da Galícia. Uhum. E em um dos trechos, que é uma rota que vai por um trecho de montanha, que é um trecho chamado Los Hospitales, porque é uma parte em cima das montanhas em que se construíram hospitais para atender os peregrinos, né? Então, é uma montanha, você tem um desnível ali de 700 metros de altitude, né? Ou seja, você sobe ali 700 metros. Eu não esperava, né, que tivesse neve, né? Já era para ter terminado ali, passado o inverno, mas foi um momento ali, sem dúvida, foi o momento mais tenso, porque na subida não tinha, né? No começo, então você olhava até onde eu conseguia enxergar, o tempo estava bom, estava ali com aquela garoa, mas aparecia um solzinho e tal, mas quando eu cheguei já no topo, enfim, tinha neve, não tinha, como costumo brincar, não tinha nem roupa, né, para isso. Então eu coloquei tudo que eu tinha na mochila, para poder passar, né? Então assim, mas era neve até o joelho, né? Então, e ali foi um momento complicado, porque eu me vi em uma hora em que a neve tinha coberto a sinalização, né? Uhum. E aí cheguei um momento que eu olhava para um lado, olhava para o outro, onde é que está, né? O que eu faço agora, né? Continuo em frente, enfim. E aí eu identifiquei umas pegadas de alguém que tinha passado antes. Falei, bom, agora eu tenho duas alternativas. Ou eu volto 2 horas, né? Com essa neve caindo até... e não era nem o pé da montanha, né? Então tinha que voltar 2 horas até onde começou a neve, né? E a caminhada na neve é muito mais lenta, né? Então eu volto 2 horas até onde começou, depois desço para aí sim pegar o desvio, né? E ali foi, não sei, foi o momento de que você, enfim, eu vou ter que seguir, alguém já passou por aqui e vou ter fé que ele estava usando o celular ou enfim, ou enxergando alguma coisa que eu não estava enxergando, os sinais. E fui, né? Seguindo, literalmente pisando nos mesmos lugares, né? E enfim, consegui passar, consegui sair, descer, etc.
segui e tô aqui hoje contando a história. E talvez acho que seja ali para mim é tudo muito simbólico, né? Eu acho que a gente precisa muitas vezes olhar os sinais, né? Eu acredito muito nisso, né? Por ser uma pessoa espiritualista, né? E acreditar que Deus tem inúmeras manifestações mentais, culturais, etc. E ali foi um momento em que e é uma analogia, né, da própria vida, ou seja, alguém já passou por aqui, né? Já está trilhado um caminho, ou seja, torna menos difícil, né, você seguir, né, ali em frente. Então a gente tem que muitas vezes na vida, e aí eu costumo dizer que é uma grande analogia da própria vida, né? A gente tem que muitas vezes ter fé e continuar caminhando, né? Então, Eu vou remeter ao meu mantra, que era dê o passo que Deus dá o chão, né? Você não podia ficar parado, né? Porque você estava ali sem nenhum tipo de orientação, com neve, parado não era uma opção. Ou você voltava às 2 horas andando, ou então seguia as pegadas que estavam ali, né? Então, é isso, parado não dá para ficar. Você tem que dar um passo e aí Deus vai abrindo o caminho para você, né? Isso, Otávio. Exato. É aquela velha analogia, né? Parar e cair num abismo, né? Então, eu não podia ficar ali claro, sem tomar uma decisão. E, obviamente, não acredito numa fé que seja a fé pela fé, né? Mas uma fé que seja muito crítica, racional. Pode ser até parecer um contraponto, né? Mas acima de tudo uma fé que ela é muito inteligente, né? Que ela é de fato uma escolha, né? Então ali naquele momento, como analogia, né, do caminho, o que me veio foi, bom, segue, todos os sinais estão ali, eu tinha as pegadas, né? Eu tinha um caminho claro, né, para seguir. E realmente foi, enfim, como você disse, Deus deu chão e meu chão ali eram os buracos das pegadas de alguém que tinha passado, né? Então, sem dúvida. Foi talvez foi a maior dificuldade que tu enfrentou esse momento aí da neve? Foi. Sem dúvida ali. Ali eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui, né? Podia ter ido por baixo, sabe aquela história? E, bom, os psicólogos que me perdoem, né? Que me desculpem, mas de fato, assim, passou por um instante o arrependimento, né? Pô, podia ter ido por baixo, não ia pegar essa subida, porque tudo que sobe é o velho princípio do ritmo, né? Tudo que sobe, você vai ter que descer. E a descida, no final do dia, já cansado, é uma coisa assim muito complicada de se fazer, né? Então, ali naquele momento sim, né? Foi aquela história. Eu paro, caio no abismo, ou eu sigo e, enfim, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, né? E foi, sem dúvida, a maior dificuldade. Não teve... Eu tive um problema uns 2 com umidade no pé, né? Não dúvida nenhuma que também... Ixi, a Juliana caiu. Não, tô aqui, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Sim, tô ouvindo, voltou. Pronto. Eu tive ali um problema uns 2 dias depois com uma irritação que eu tive pela umidade no pé, né? Mas sem dúvida nenhuma aquele momento ali da montanha me fez e passou, né? Como dizia, passou um momento ali de arrependimento, né? E ali eu aprendi também e os psicólogos que me perdoem que vão ouvir isso, mas ali me aprendi e revivi essa sensação depois da segunda vez no caminho de que eu arrependi uma emoção, um sentimento que não para lugar nenhum. Podia me arrepender e ficar ali parado e não... Ih, a Juliana caiu. Agora caiu sério. Ou voltou. Não, tô aqui, Otávio, tô te ouvindo. Tá aí. Então, aí como eu disse... A tua imagem tá um pouco chuviscada aqui pra mim. Tá. Pra mim tá parecendo que tá carregando, assim. Então, aí como eu dizia... Tô aqui.
o arrependimento ali, aí aprendi ali de forma bem prática, né? Que o arrependimento é um sentimento que não te leva para lugar nenhum, né? Se tivesse me arrependido ali, eu ia parar e ia adiantar o quê? Né? Não me ajudou na Verdade. decisão de voltar para trás, não me ajudou na decisão de continuar. Eu ia assentar, congelar, sentar e congelar e chorar, né? Então, sem dúvida, e de novo, né? Os psicólogos que me perdoem, mas tá aí o arrependimento. E é muito egoísta também, né? Serve só para você, né? Então, você se arrepende, enfim, de ficar algo ali só guardado para ti, né? Então, mas sem dúvida nenhuma foi o maior desafio, assim, daquela caminhada. Foi. A gente falou do desafio, né? Da dificuldade que foi a neve. Eu imagino que seja, inclusive, o nosso convidado anterior, o Pécio, também enfrentou neve na caminhada dele. Eu nem imagino como é que seria, porque realmente, além de ser friorenta, acho que o esforço é dobrado, né, para você caminhar na neve. Mas, assim, eu entendo que é um perrengue que te traz um aprendizado tamanho, né, para o que a gente está conversando aqui. Mas, assim, tirando essa dificuldade, o que é que te marcou mais no primeiro caminho? O que ficou desse primeiro caminho primitivo, nesses 15 dias que você estava caminhando? Juliana, difícil, hein? Porque depois passou tanta coisa. Acho que foi uma sensação, um mix de emoções. Mas ali, para mim, ficou claro, né? Não só em um dia, mas em vários, né? E cada uma das etapas tinha para mim uma característica física e tinha também uma característica mental, né? Muito presente, muito forte. Mas para mim ficou ali a sensação de que era possível fazer, né? E de que era possível realizar o que você se propõe na tua vida, sabe? Pode parecer uma coisa muito filosófica, eu acho, mas eu tive ali o caminho como analogia da própria vida, sabe? Em que você nunca tinha feito nada parecido, tinha participado de corridas 10, 12 quilômetros, mas nunca tinha caminhado 20 quilômetros por dia. Né? E sem dúvida ali ficou para mim que tudo que você se propõe a fazer, né? Acredita, enfim, e se entrega de cabeça com fé, as coisas acontecem. Então, para mim, foi esse grande ensinamento. Importantíssimo, claro, para pensar a minha vida, para planejar o que viria, né? Mas, Aí eu te sem dúvida. pergunto, tu conseguiu então responder o teu questionamento do que eu vou fazer da minha vida agora? Porque você saiu do Não, Brasil com esse questionamento. Você conseguiu chegar ao sai. final e ter essa resposta? Não, vou ter um monte de outras, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar. Aí foi outro ensinamento também. A gente tem que procurar perguntas. A gente não tem que procurar respostas. As respostas elas vêm quando a gente menos espera. Mas se você se propõe sempre a fazer perguntas, né? Não só no sentido de se questionar, mas questionar a forma como você faz, a forma como você se relaciona com as pessoas, etc, etc. Então eu trouxe mais perguntas, né? E, enfim, me perguntei muito a minha relação, por exemplo, com o trabalho, né? Como que isso está indo? Será que isso eu estou dando a devida importância? Ou será que eu não estou dando mais importância para isso do que de fato tem? Será que eu não estou me relacionando bem com esse aspecto? Né? No sentido de que, poxa, a gente tem que entender que o trabalho pelo menos essa foi a minha concepção, né? De que o trabalho é um meio de subsistência, mas o trabalho não é só a vida. Né? Eu não posso definir hoje uma pessoa pela profissão que ela tem, pela ocupação que ela tem. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o caminho me mostrou isso, me trouxe essas perguntas, né? Ou seja, será que é Por isso isso? que eu tive a preocupação de lhe fazer a primeira pergunta, quem era o Otávio, né? Porque não lhe define ser fotógrafo, ser peregrino, ser publicitário. Exato. Isso não te define, né?
isso é uma ocupação, E, como você mesmo falou, né? exato. E quando a gente conversa, né? A gente conversou, teve a oportunidade de conversar antes e conversando agora, e aí a gente realmente, ó, o Otávio é muito mais do que uma simples ocupação, né? Exato. Talvez o Então, ser humano que tem talvez os mesmos questionamentos que eu, né? Que teve as mesmas, algumas mesmas experiências no caminho, né? Algumas dificuldades. Então, isso é bacana de entender, né? Mas, de qualquer maneira, o caminho ele mudou radicalmente sua vida. Você não teve a resposta na hora, mas o universo saiu, né, mexendo as peças e a tua vida mudou completamente. Conta aí o que aconteceu depois que você fez o primeiro caminho. me jogou para lá e para cá, né? Foi. Sim, sim, Radicalizou, sim. né? Exato. Depois que passou essa questão do caminho, de fato, eu voltei uma pessoa transformada, e eu posso dizer, desse momento, né? E a partir dali foi como a gente conversou muito, né? E a nossa reunião de pauta está ainda muito fresca, assim, muito clara as coisas que a gente conversou, enfim. E como eu te disse, depois aconteceu quase que um expurgo natural, né? De trabalho, enfim, situações da vida, né? Muitas coisas chegaram, outras coisas se afastaram, né? Porque sem dúvida era um momento, né? E de certa forma o caminho sem dúvida contribuiu para que eu tivesse pronto, né? Para outras coisas. Então, naquele mesmo ano, 2018, enfim, eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio, né? Fui morar na Irlanda e aí virei um intercambista aos 35 anos, né? Fui viver uma vida Não tem de idade. estudante. Exatamente, então, essa foi outro limite, né? Imagina, quando a gente faz ali aí trazendo de novo, né? Quando a gente faz ali o caminho, então eu pensava assim, poxa, 35 anos, tô bem fisicamente, fiz uma preparação física, né? Bem intensa, né? Incluía dieta e academia e voltava do trabalho com mochila nas costas e, enfim, treinava escada, correndo, etc. Então, fisicamente, estava muito bem, né? Eu me sentia muito bem preparado. E aí você está, às vezes, ali no meio da manhã, cansado, andando, se arrastando e passa alguém do teu lado com 50, 60, 70 anos, 80. E aí você fica... O que vale, né? Eu sair correndo num ritmo acelerado de manhã ou alguém com muito mais experiência de vida, né? Não só de caminho, mas de vida. De manter o ritmo, né? Manter o mesmo ritmo ali durante o tempo. Então, são coisas que você vai aprender. Então, eu me sentia, de fato, como um estudante e vivi muito, né? Em Dublin, né? Então, troquei um trabalho bonitinho de escritório e lá, claro, para me manter, para trabalhar. Fui trabalhar com limpeza, limpei banheiro, limpei loja, limpei hospital, e fiz uma série de... para justamente poder me manter ali na Irlanda mais tempo, né? Você E foram... gostou de se desafiar, né? No caminho, e aí Exato, começou a se desafiar na vida também, né? exato. E foram dois anos ali na Irlanda, né? Vivendo enfim, estudando e trabalhando, né? Então, eu tinha esse objetivo de poder aprimorar o inglês, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi uma imersão bem interessante, assim, bem intensa, né? Inclusive. Depois passei um tempo no Brasil, essa questão enfim, dessa situação que vivemos aí 2020 e 2021. Então, passei ali um período, 5, 6 meses no Brasil. E depois fui trabalhar, né? Aí já com tecnologia, com suporte técnico, e já fui trabalhar na Bulgária, né? Mas assim, fora do, Fora da fora do eixo, caixinha. fora da casinha, fora da caixinha total, né? É. Enfim, e uma cultura completamente diferente, um idioma, enfim, que eu não, até hoje me custou muito falar algumas palavras, um alfabeto diferente, etc. Mas também foi uma experiência aí muito, enfim, foi muito intensa ali. E realmente a Bulgária foi um
um capítulo muito interessante ali na minha vida, né? E depois, há 1 ano e 2 meses, tô aqui em Madrid, na Espanha, aí também me mudei por questão de trabalho, né? E aí tô aqui, enfim, em Madrid, pertinho, né, do caminho de Santiago. E Eu não até perguntei para esperava. o Otávio, Otávio, essa mudança para Madrid tem alguma coisa a ver com o caminho? Então, e O que você respondeu? nem passava nunca pela minha cabeça vir morar um dia na Espanha, assim, não passava de jeito nenhum. E aí são as, enfim, as coincidências coincidências eu coloco entre aspas, né? São as Ah, coincidências que a vida nos proporciona. Então, realmente não esperava de maneira nenhuma, de forma nenhuma, nem pela minha cabeça, um dia vou morar lá na Espanha, enfim. Até quando estava para mudar para cá, para Madrid, ainda existiu a possibilidade de repente, morar em Santiago, né, de Compostela, e eu acho que seria um pouco... aí seria um pouquinho exagerado, né, calma. Então, tem que ir lá, tem que chegar andando, né? Não tem que chegar de avião, né? é Então, verdade. enfim. Mas no futuro, quem sabe, né? É uma cidade também, fora essa questão do caminho, também Santiago de Compostela é uma cidade enorme, né? Uma cidade fantástica ali enfim, na Galícia. E é realmente um Aí polo ali você universitário. já estava em Madrid, você fez o segundo caminho. Exato, exato. Aí foi agora, em junho desse ano. Aí eu fiz o caminho pela segunda vez, né? Justamente aí num outro momento, né? Aí já vou antecipar a tua pergunta, né? Então aí foi num outro momento, né? De vida mesmo, né? Uhum. Então foi importante para refletir esse período, né? Entre o primeiro e o segundo, né? E porque também entrar numa nova etapa de vida, ia casar, estava com o casamento marcado, etc. Então a ideia de fazer o caminho, uma das coisas também foi trazer esse momento, né? Um passo tão importante, né? Na vida de qualquer pessoa, né? E então o caminho me propiciou dessa vez, foi muito mais leve, né? Eu acho que Qual foi o até, caminho, até pessoal? não entendi. Qual foi o caminho que você fez, o segundo? A Fala aí para rota foi. Sim, eu fiz um trecho do Ó, caminho o do norte. da Juba que está querendo saber qual foi o segundo caminho. Boa, eu fiz um trecho do caminho do norte, É total, né? ele sempre escolhe os mais inusitados. Não foi francês, não foi português. Não, eu vou fazer uma coisa diferente, vou para o norte agora. Muito legal, sim, sim. É porque o norte me chamou a atenção porque ele até que é bastante procurado, e aí eu me deparei com uma realidade um pouquinho diferente de chegar nos albergues e ter sempre muita gente, de cruzar com mais pessoas, né, durante o dia. E o norte me chamou a atenção porque em algumas cidades ele passa ali começa em Uruí, já no País Basco, né? E ele passa por várias cidades que são de praia, né? Então, Uhum. Santander, Gijón, etc. Então, ele vai bem pela costa, né? Então, me chamou a atenção isso, né? Poder ter esse visual, vamos dizer assim, né? Um pouco mais um pouco diferente do que é o caminho, do que é normalmente o caminho do que foi o caminho primitivo, né? Então, ele Qual passa foi ali por o mais bastante. difícil, Otávio? O primitivo, eu digo em termos de terreno, altimetria, Foi o primitivo, sem dúvida. é mais difícil, né? Apesar do trecho que eu peguei do Caminho do Norte já estava nas Astúrias, então é uma região aqui da Espanha, no norte, muito montanhosa, né? Então o desnível, tinha bastante desnível, né? Também. Mas sem dúvida o caminho primitivo é mais fisicamente, ele exige mais, né? Apesar também que eu levo uma vida, não estava tão preparado fisicamente, né? Como não me preparei tão de forma especial, né? Como fiz no primitivo, mas enfim, levo uma vida ativa, etc. Então não tive tanta dificuldade assim, mas é um caminho
sem dúvida nenhuma, você caminhar e na rota e de repente você saber que se você sair 1 quilômetro para cá, você vai passar numa praia e uma praia que está vazia, etc. É bem intenso, assim, sabe? O caminho do norte, então. Mas eu fiz um trecho curto, eu não fiz ele inteiro, porque ele inteiro são 1.100 quilômetros, se eu não estiver enganado. É muito longo, né? Então eu fiz um trecho, eu fiz os últimos 200 metros, 200 quilômetros, né? A partir ali das Astúrias, depois você passa pela Galícia, entra pela Galícia, literalmente pela costa, né? E vai descendo, né? Então é bem, foi diferente, né? Uma experiência muito mais leve, né? Acho que o primeiro tinha muito mais pressão, acho que até minha, né? Pressão mental, etc. De fazer esse segundo foi muito mais assim. Eu acho que eu aproveitei mais os cenários, aproveitei mais a caminhada, porque estava mais leve, né? Estava num outro momento enfim, de vida, etc. Então parava muito, né? Uhum. Tirava minhas fotos e parava, etc. E continuava sem pressa, bem tranquilo. Você Então foi bem intenso. Mas inspirou uma peregrina aí, né? Uma nova peregrina, né? sim, que faça, né? Agora tem que fazer. E aí eu queria até. A gente fala muito, claro, teu objetivo é falar sobre. O objetivo aqui é falar sobre o caminho de Santiago. E a gente sabe que para muitas pessoas enfim, por várias razões econômicas, de tempo, trabalho, etc., acaba sendo inviável, né? Para muita gente. Né? Você imaginar que você precisa ali, por exemplo, do caminho francês 30, 35, 40 dias para poder fazer completo, né, com qualidade. Então, o caminho primitivo pode ser uma rota alternativa que você consegue ali fechar em... Eu poderia ter feito em 14 dias. Se Uhum. tivesse apertado o passo ali, daria para fazer em 12 ou 13, né? Mas eu tenho por opção não caminhar muito, né? 20, 25 quilômetros. Claro, se o planejamento permite, né? 20, 25 quilômetros é justamente não ficar muito cansado e também poder aproveitar, né? A caminhada, não fazer ali as coisas É importante. com muita É bem pressa, importante o que você está correr, falando. aproveitar ali, né? Então, mas infelizmente eu sei também que existe uma outra realidade de muita gente que não pode, né? Muitas vezes vê as histórias do caminho e que, por uma série de razões econômicas, trabalho, etc., acaba tendo essa possibilidade inviabilizada, né? E aí, aí eu vou trazer para um terreno, né? Que é o que eu acredito, né? Eu não acredito que o caminho de Santiago ele é especial porque as pessoas assim o fazem, né? Ou seja, existe uma rota, existe estrutura, mas fora isso, as pessoas que passam ali com seus sonhos, com as suas metas, com seus desafios, tornam aquela, aquela jornada, vamos dizer assim, especial, né? E é isso que eu acredito. E para quem não tem a possibilidade, né, de fazer, a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, inúmeras opções, né? Então a gente tem ali a trilha por exemplo, do Jalapão, né? Ali na Chapada dos Veadeiros também tem algumas opções ali de rotas que você pode fazer. Tem o Caminho da Fé, que fica ali no interior de São Paulo, que chega até Aparecida do Norte, né? Caminho Tem de Caravaggio, né? aquele caminho que você fez, né, no sul, Caravaggio, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Tem esse desejo, tem esse chamado, né? Como você bem disse, acredite que um dia você vai conseguir fazer. É possível por uma série de razões que você faça a peregrinação, faça uma rota em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, enfim, mais próxima da tua realidade, né? O que eu gostaria de trazer é que todo ser humano precisa de um tempo consigo próprio, né? Precisa de um tempo para se reconectar com a tua fé, com a tua espiritualidade, né? Então o caminho proporciona isso,
para as pessoas o caminho de Santiago. Mas fora o caminho, existe esse modo de pensar e de agir como peregrino, que é justamente de se buscar, de se isolar muitas vezes das pessoas, porque a gente sabe hoje, o mundo que a gente vive acelerado, super rápido, em que e a gente brincou muito, em que você tem que pedir para o patrão tem que deixar você tirar férias, deixar você ter o seu tempo, né, para você, e muitas vezes essa realidade que a gente está inserido acaba fazendo com que a gente perca essas conexões consigo próprio, com família, enfim, e por que não conexão com Deus, com a tua fé, naquilo que você acredita. Então, mais do que fazer o caminho, claro, o caminho de Santiago é fantástico, né? Mas mais do que fazer o caminho, que você tenha, busque esse tempo com você, para que você possa pensar na vida, para que você possa fazer seus planos, para que você possa simplesmente se reconectar com Deus, com a tua fé, ou para que você possa simplesmente ficar sem fazer nada, porque isso é importante, né? Do ponto de vista humano. Aí não estou falando nem de questões espirituais, que seja, mas do ponto de vista humano, né? A gente precisa ter esse tempo. Então, ter feito o caminho e ter tirado ali, naquele momento, numa questão profissional flexível, e esses 15 caminhar e para poder planejar, etc, etc, foram fundamentais para minha vida, né? Para minha vida não só física, mas para minha vida social, para minha vida humana e sem dúvida nenhuma para minha vida espiritual. Né? Então a gente tem que parar de procurar experiências espirituais e começar a entender que somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana, ou quiçá uma outra experiência humana, né? Então, e para mim isso para mim às vezes é um incômodo, né? De verdade, de ver o quanto, e aí claro, eu tenho a visão que estão próximas a amigos, famílias, enquanto muitas vezes a gente fica inserido nesse mundo do tem que produzir. Durante esse período aí de pandemia, a gente viu, tem que produzir, você vai fazer um curso, você vai fazer não sei o que, tá? Então a gente é cobrado por produção o tempo todo, né? E às vezes se sente culpado quando tá produzindo, né? Então, criar essa possibilidade para você, sem dúvida nenhuma, vai te abrir uma forma, né, de ver o mundo e de encarar o mundo de uma outra maneira. Bacana. Até perdi a linha, né? Eu tô adorando assim, o bate-papo. Assim. Eu acho legal também, assim, o que eu achei legal na história. Porque é uma experiência que a gente viveu, mas a gente acaba influenciando outras pessoas. E certamente o Otávio influenciou aquela pessoa que estava mais próxima dele, né? E que é a esposa. E é bacana porque, como você fala, às vezes a gente está tão empolgado, né? Que a gente fala muito do caminho e tal, e as pessoas não entendem, né? Não entendem ou acham que a gente é muito entusiasmado com uma coisa que é banal, né? Até meio louco, caminhar, não sei quantos dias e tudo mais. O bacana é que você tem do lado agora uma pessoa que você pode falar, né? E você tem uma conexão com ela e ela vai entender perfeitamente o que você fala, as suas doideiras, essa questão do universo paralelo, das suas experiências. Isso é bem bacana quando você faz em casal, mas na história de vocês é incomum, né? Porque cada um partiu por um caminho diferente, né? No segundo caminho que você fez, você foi para o norte e ela foi para o primitivo. Então, até para ouvir um pouco da história deles dois, eu vou convidar aí a Stephanie para aparecer aí no vídeo. Não sei se cabe vocês dois aí, mas é interessante entender que às vezes Olá, seja bem-vinda! Entender que às vezes as pessoas, dá para fazer em casal? Será que eu vou conseguir fazer em casal? Eles fizeram, mas eles fizeram de uma maneira diferente, né? Assim, não tem certo, não tem errado, mas foi uma experiência maravilhosa para ambos. Então,
Stephanie e Otávio, contem como é que foi, como é que ele lhe inspirou, Stephanie? E como é que vocês fizeram o caminho de vocês, essa segunda vez do Otávio, a primeira vez sua, como é que foi feito? É muito legal contar essa história, porque todo mundo pode pensar que o Otávio me influenciou a fazer o caminho de Santiago. Mas há 12 anos atrás, eu dava aula de inglês e um aluno meu, já com seus 65 anos, me contou durante uma aula que ele iria fazer o caminho de Santiago partindo de Saint-Jean de moto com um grupo de amigos. E eu me lembro do brilho nos olhos que ele tinha quando me contou essa história. Então eu anotei ali, qualquer dia que eu estiver ali na Europa, eu pego um trem na Espanha, conheço a Catedral de Santiago. Isso há 2011, imagina. Demorei um pouco para conseguir cumprir o meu chamado do caminho de Santiago. E aí, quando eu me mudei aqui para a Espanha, pensei, vou fazer o caminho de Santiago. Quando? Na Páscoa, eu falei, agora eu tenho uns dias, vou fazer o caminho. Qual caminho? E comecei em francês e saí de Lugo no caminho primitivo. E aí saí de Lugo, tive um problema no tornozelo ali pelo quilômetro 61. E aí tive que interromper o meu primeiro caminho, cheguei a Santiago de ônibus. E aí fiquei com aquele sentimento de eu preciso fazer o caminho. Mas assim, o primeiro caminho foi incrível. Foi incrível. Mesmo chegando de ônibus lá em Santiago, né? Mesmo chegando de ônibus em Santiago. Eu fiquei assim com aquele sentimento de, poxa vida, né? Vou chegar de ônibus e tudo mais. Mas assim, já tinham passado 5 dias incríveis, conhecendo pessoas maravilhosas, porque o caminho é feito de pessoas maravilhosas, os hospitaleiros também. É um sentimento único, é um sentimento assim super especial que não tem como colocar em palavras. Aí vem o que o Otávio fala. Só quem fez para poder ter essa floreação desse assunto. Mas foi super incrível, assim, o primeiro caminho. E eu fiquei com aquele sentimento de, poxa vida, né? Não fiz. Fiz, mas talvez poderia ter chego, tal. E aí eu falei, vou fazer o caminho. Vou fazer o caminho primitivo. E aí todo mundo, o primitivo? Sim, o primitivo é o primeiro. Talvez até por influência do Otávio. Escolhi o primitivo sem saber que ele era grau de dificuldade 4, no máximo de 5. Eu só falei, Ué, mas fazer... você já não tinha compartilhado a experiência com ela, Otávio? Ou tu deixou ela... Ela, não, vai ser surpresa. Foi assim, deixa eu ir lá e descobrir como é que é. Foi? Olha, ela teve alguns trechos que ela me ligou. Vou confessar uma coisa aqui. No trecho dos hospitais, quando ela fez pela segunda vez, ela me ligou, enfim, eu estava fazendo do norte, ela estava fazendo ali o trecho dos hospitais. Ela me disse, olha, tem aqui já tô um pouco cansada, enfim, tem a parte que vai por baixo ou vou pela montanha, porque nesse trecho o caminho se divide, né? E aí disse para ela, bom, a decisão é tua, mas eu, no teu lugar, iria pela montanha. Para mim foi muito difícil, etc. Mas eu não posso dizer por você, é sempre assim, né? Decidi para você, mas eu iria pela montanha. Ela fez, enfim. Mas eu não comparei. Eu fiz um pouco de silêncio porque eu não queria que influenciá-la as informações mais técnicas, vamos dizer assim, é tal lugar, tal cidade, etc. Algo que algumas coisas que eu lembrava, estavam claro, eu compartilhei, mas eu não queria dar spoiler, eu não queria passar por... Enfim. Eu não queria me contaminar. Exato. Sim. Então você tinha que Tá ver, certo, tem que tá ter certo. um package, né? Tinha que ter o pacote completo, né? Então o pacote completo era passar por... Porque ele sempre me contou, a rota dos hospitais, eu peguei neve, foi difícil e tudo mais, mas eu associei o difícil com a neve, não com o trecho em si, sim. Foi ali, não vou me lembrar exatamente qual dia da jornada, mas assim, eu passei os primeiros 5 dias em total silêncio, porque eu falei, dessa vez eu vou no meu ritmo,
vou também com essa questão do silêncio, porque no primeiro caminho eu encontrava grupos de 20 pessoas por dia. Então era o dia inteiro falando em todas as línguas possíveis, mentira, inglês e espanhol, o dia inteiro. Então, muitas histórias, muitas pessoas. Eu falei, vou fazer o primitivo e não vou me preocupar em chegar cedo. Porque a minha cama vai estar lá quando eu chegar. Sempre vai ter uma cama para eu dormir. Então, eu não preciso chegar lá e esperar o albergue abrir. Que tem muita gente que sai muito cedo, anda muito rápido, com medo de não ter cama. Mas é uma coisa assim, se não tá em alta temporada, é super tranquilo. Então, eu falei, vou no meu passo, que foi um passo de tartaruga, aí eu descobri. Mas fui. 5 dias em total silêncio com muitas garotas. Foi muito incrível, que é um caminho que é mais difícil, que é mais solitário, mas assim, com muitas mulheres. Então, uma coisa que eu tinha medo, acho que... Mas você foi sozinha, né? Você encontrou esse grupo de mulheres no caminho, né? No caminho. E assim, uma aqui, outra ali. No albergue se juntavam mais. Uma noite dormimos em 9, 10 mulheres, 2 homens. Então, assim, super tranquilo, super seguro, que era uma coisa que eu tinha uma herança do Brasil desse medo de andar sozinha, de me preocupar pela minha integridade física. Eu sou pequena, então eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, depois do primeiro caminho, que eu vi que era super tranquilo, eu falei, eu vou. Peguei o avião, cheguei em Oviedo, saí ali da catedral, fiz todo o caminho e tudo mais. E aí, no 6º dia, eu me conectei com uma norte-americana, viramos amigas, que o caminho tem muito disso, de te entregar pessoas para você, BFF, para você se conectar e dali você tirar, talvez, coisas que você precisasse realmente viver, conversar, vivenciar e tudo mais. E aí, já nos últimos... Porque a minha intenção era chegar no ponto que eu parei da primeira vez. Então eu falei, eu chego até Lugo, de Lugo eu posso pegar um ônibus, chegar até o lugar que eu tive que parar da primeira vez e vou caminhando. E aí eu falei pro Otávio, tô bem, tô tranquila, tô seguindo. Todos os dias tinha uma cama para eu dormir, eu parava para tirar foto, para comer, super tranquilo. E aí o Otávio me propôs, vamos chegar juntos a Santiago. E aí eu achei super fofo, né? Porque tava cada um assim, achei muito fofo, achei muito fofo mesmo. Na sua busca, e aí a gente estava há quase uma semana do casamento. Então, todo mundo achava incrível que cada um estava fazendo. De solteiro de vocês, então, foi? Sim, Foi. Olha que maravilha, gente. Abençoado por Santiago esse casamento. Abençoado por Santiago, com certeza. Desde o dia 1 que eu conheci o Otávio e ele falou do caminho de Santiago, eu falei, esse cara tem alguma coisa aí. E aí, quando o Otávio propôs de chegarmos juntos, eu achei assim incrível. E aí todo mundo que eu comentava que eu ia casar, eu tava ali, ele tava no outro caminho. E aí é engraçado que é a analogia da vida, né? Não importa o caminho que você segue, o importante é chegar no mesmo destino. Então foi muito especial. Os 2 caminhos foram muito especiais, mas esse último me preencheu de uma forma, me trouxe ensinamentos, me trouxe pessoas, me trouxe uma completude. É muito interessante, porque você sai de manhã, você tem que se preocupar de arrumar sua mala, tomar um café, caminhar para chegar no próximo destino. Então, o tempo ocioso, que não é ocioso, porque a gente cansa muito mais a cabeça do que as pernas nesse caminho, foi muito especial. Assim, a palavra que eu tenho sempre que eu falo do caminho é especial. E para todo mundo que eu conto assim com essa alegria, com essa animação e passar os 5 dias em silêncio, porque querendo ou não, conversa um pouco aqui, conversa um pouco ali, mas maior parte do dia, 7, 8 horas andando por dia, eu tava ali sozinha. Então foi muito especial também. E no final também, ter uma amiga que eu caminhei 2 dias ali, o dia inteiro, mulheres que falam alto, que falam muito, foi muito especial também. Depois encontrar o Otávio para poder chegar em Santiago. Como foi o encontro de vocês? Como é que foi o encontro de vocês, né? E como é que foi a chegada de vocês a Santiago? Conta aí. Nossa, a chegada em Santiago, a primeira vez eu cheguei com aquele sentimento de, poxa vida, será que eu cheguei que tá aqui? Da segunda vez foi, eu tô chegando em casa de volta. É um sentimento de reconhecer, mas eu cheguei, eu tava com fome, eu tava cansada, eu tava todo o estereótipo do peregrino, mancando, cansada, descabelada, suada.
quando a gente entrou ali na praça do Obradoiro, foi como se tudo que eu tivesse sentido saiu de mim e a alegria me preencheu. Sumiu tudo. Eu sentei ali, some tudo. A fome, que é o que mais aperta quando você tá chegando ali, já não tinha mais fome. Só tinha o sentimento de gratidão de poder estar ali, de poder ter feito, de poder ter cumprido o que eu me propus. Porque a gente também se cobra muito. Porque o primeiro caminho foi muito duro para mim, ali o finalzinho, porque eu me cobrava de, poxa vida, se eu tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse feito isso, aquilo, talvez eu chegaria, mas talvez também não. E não tem problema nenhum chegar em ônibus. Então, talvez tenham pessoas que ouçam, que falam assim, poxa vida, se eu não conseguir, mas não quer dizer que a gente não conseguiu, a gente só não conseguiu completar o que a gente se propôs, mas a gente chegou lá. E foi especial também, foi especial do mesmo jeito. Então, da segunda vez foi ainda mais especial, ainda mais incrível. A gente ficou ali horas sentados, olhando as pessoas chegarem, porque também o sentimento de reencontrar as pessoas que você caminhou alguns dias ali é triste, porque você chora que você nunca mais vai ver a pessoa, porque ali você compartilha segredos, sentimentos, coisas que quem tá ali consegue entender o que você tá sentindo e consegue trocar experiências assim, porque você tem alguns minutos para poder contar da sua vida, do seu caminho, dos seus sentimentos. Então, o caminho de Santiago é muito isso, de você internalizar, mas também de socializar. E a gente já tá, assim, numa idade avançada. A gente não sai fazendo amigo na rua. Idade avançada. Idade avançada, não. A gente tá na melhor idade. Diga por você. Eu não acredito que eu tenha idade avançada. Eu tenho a idade que eu tenho. Mas a gente não sai fazendo amigos, assim, contando da vida e tudo mais. É uma coisa que a gente tem uma trava depois de uma certa idade, não avançada, mas uma certa idade. Então, ter esse tipo de abertura, ter esse tipo de conversa, muitas vezes são conversas filosóficas profundas, reflexivas, que você sai dali pensando ou considerando... Parece que você conhece há décadas, né, a pessoa. Parece que você conhece há muito tempo, né? Muito louco. Eu tô dia 17. Contam coisas que você fica até assustado. Exato. Dia 13 agora de agosto vai completar um ano que eu peguei o avião para Paris, né? E comecei meu caminho no dia 17 agora de agosto. Então vai completar um ano. E eu mandei mensagem para os meus melhores amigos peregrinos, né? Assim, as pessoas que iniciaram no mesmo dia que eu. E ambos falaram que estavam saudosos do caminho, né? Acho que vai completar um ano, né? E os cara, a gente conversa as coisas que parece que a gente se conhecia há séculos. E não, a gente se conheceu ali, nem passou todo o caminho juntos, né? Mas a gente teve trechos assim que a gente conversava conversas complexas, né? E não era nem no meu idioma, porque ambos, um era alemão e a outra da Nova Zelândia, então era inglês que a gente se comunicava. Então você, poxa, e eu falava de umas complexidades em inglês, eu fico, cara, será que eu vivi isso mesmo? Eu tô imaginando. E aí quando eu falo com eles, poxa, mas eu tô sentindo a mesma coisa. Então é muito louco isso, é incrível. A segunda vez foi, sem dúvida nenhuma, muito mais leve, a chegada, enfim, até por conta, né, da situação ali e tudo, mas a primeira vez eu lembro de ter chorado muito. Eu sou desses, né? Eu chego nos lugares que eu quero muito visitar, eu choro e tal. É um choro controlado ali. Tem que chorar, né? É uma emoção muito grande, a conquista, né? Foi muito emocionante. E não, dessa vez eu chorei bastante mesmo. Tive que apoiar até ali naquelas colunas que tem no prédio da prefeitura, assim, de frente, porque realmente estava chorando bastante. Era um outro momento, né, lógico, mas foi, enfim, bem... A segunda vez foi bem mais leve, a primeira vez foi muito mais, assim, né, mais pesada nesse sentido, né, mais emocional, mais emotiva, etc. Foi bem bacana. E realmente essa questão as pessoas contam ali da vida com 5 minutos por quê? E contam histórias e de relacionamento e de por que tá fazendo e de não sei o quê. E realmente eu acho que de certa forma ali o caminho equaliza todo mundo, sabe? Porque ali não tem que todo mundo você tenha você em primeiro lugar para poder fazer, né? E você
tem, muitas vezes, às vezes acaba contando com a ajuda de um peregrino, enfim, de alguém trocar um remédio, trocar um band-aid, etc. Isso acontece muito, mas o que eu acho mais, uma das coisas que, né, enfim, entre as muitas, mas que ali todo mundo se equaliza. Então, assim, não importa se você é o gerente de não sei o quê, não importa se você é o CEO de não sei o que lá. Ali no caminho, meu amigo, você tem as suas botas, que podem ser umas botas mais caras do que a outra, mas dentro das botas tem o pé, né? Então, se teus pés, tuas costas, enfim, são que vão te levar. Então, de certa forma, deixa todo mundo igual ali. São como as tribos indígenas que todo mundo senta em volta do fogo e ali todo mundo é igual, né? Enfim, então, e o caminho faz muito isso, né? Eu acho que ensina muita humildade também para as pessoas. Se você está disposto a ver com esses olhos, né? E o caminho, para mim, também é isso, é sobre estar disposto. Ou seja, se você colocar aquilo como uma experiência, vou viver uma experiência espiritual, mística, etc., isso vai acontecer. Ah, mas eu vou viver uma experiência esportiva. Eu quero saber se eu consigo pedalar 70 quilômetros um dia. E a coisa vai fluir da forma, né? Então, abraça muito, né? Muitos diferentes, né? Então, isso que é uma das coisas que eu acho que é mais interessante, né? Também do caminho. Esse ecumenismo, né? Por assim dizer. E equaliza num nível alto com muito amor. Isso tem que ser falado também. Sim. Equaliza, mas equaliza numa barrinha um pouquinho mais alta. Sim. Esse fato de dividir comida, dividir cuidado, dividir sentimento é muito bonito o compartilhar do caminho. Sim, isso exatamente. Eu também senti muito do primeiro e do segundo. O segundo, um pouco menos, porque Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Travou aqui um Agora pouquinho para mim. Quanto Tu tempo estava temos? falando, Stephanie, aí travou para né? mim. Quanto tempo temos? Quanto tempo mais? Se Não, deixar, a gente já ultrapassou. A gente está aí já 1 hora. ultrapassou, né? Não. Mas Se o papo deixar, a tá gente tão fica bom. aqui, ó. Que se cair, gente, vocês voltam aqui. Mas é porque o papo tá tão Exato. bom. Mas a Stephanie estava falando e travou aqui para mim. Que é justamente esse amor, essa coisa do cuidado, dividir comida. Continua aí que eu perdi. Eu falei que tem essa barra alta, que, né, todo mundo é equalizado, mas numa barrinha mais alta. E é uma coisa que do primeiro caminho, como tinham muito mais pessoas, eu experienciei muito mais de dividir a comida. Tem uma fruta a mais, você quer uma fruta? E aí alguém te oferece, então você divide a comida, o alimento, né? Para ser mais poético. Você divide o alimento, você divide o sentimento, você divide os seus passos, porque também há muitas pessoas que você caminha no puro silêncio e aquilo ali é preenchedor, é uma paz que te completa, é um conselho que você ouve, é um band-aid que você recebe, é um compide que você doa para alguém que está ali num sofrimento horrível, né? Porque as bolhas e tudo mais são outra coisa também que passou. É engraçado, é engraçado que eu fiz uma reflexão durante o caminho, né? Teve um momento que veio à minha mente, né? A minha lembrança, a letra do John Lennon, né? Do Imagine. E eu achava a música linda, mas assim, poxa, isso é tão tópico. Eu sempre achei essa música linda, mas muito tópica, muito sem sentido. Cara, isso não existe, o cara viajou. Né? E lá no caminho, essa música, de vez em quando ela vinha assim, e eu comecei a prestar atenção na letra. Cara, é possível sim, né? E assim, eu conseguia vislumbrar justamente o que ele falava ali no caminho, né? E eu fiz essa reflexão, inclusive está até num dos posts que eu fiz, e assim, cara, como é louco isso, né? Você imaginar que é possível, que tem gente de todos os povos ali, você se comunica, você está numa mesma frequência e todo mundo se ajuda. Não tem a dificuldade nem do idioma, né? A gente, mesmo que não fale a língua, a gente encontra meios, né? É um bom caminho, é um sorriso,
né? Então, isso é muito bacana, né? São reflexões, não é doideira não, gente, são reflexões que surgem quando você faz o caminho, né? Mas, Stephanie, uma coisa que você falou na nossa prévia que me marcou profundamente e fez total sentido para mim, porque eu conhecia algo que não estava no caminho e que depois saiu do caminho, né? A Stephanie, a gente conversando, ela falou uma frase que eu disse, cara, que louco, até tomei nota, que é assim, quem não é do caminho, o próprio caminho tira. Cara, fala isso, explica isso, porque no dia que você falou, eu disse, puxa, me lembrei assim de alguns momentos e pessoas, é isso aí, né? É justamente isso. Comenta aí essa frase. Do mesmo jeito que ele te entrega pessoas com histórias, com conselhos, com reflexões que você precisa, ele te dá o caminho, ele te dá o que você precisa. E se tiver alguém ali que não é do caminho, é muito interessante que a pessoa ela sai do caminho. Então, no último dia em Santiago, eu conheci uma pessoa que estava ali perdida e os próprios peregrinos, vendo aquela situação, sabendo que a pessoa realmente talvez precisasse de ajuda, se uniu como uma força e ajudou a pessoa. E esse ajudar a pessoa era mandar a pessoa de volta para sua casa, porque tinha perdido um avião e tudo mais. Mas era uma história muito mal contada, era uma história muito esquisita e ele estava no albergue do Santiago Menor, que ali é uma corrida de peregrinos. E assim, foi muito interessante, porque na hora que eu tinha lido em algum lugar essa frase, ou alguma coisa que se parecesse com essa frase, e aí passou. Eu li, porque quando eu comecei a planejar o caminho, eu comecei a ler muita coisa. E aí, nesse último dia, me veio essa confirmação. E aí, quando eu comecei a olhar os dias para trás, realmente, quem não é daquela vibração do caminho, não permanece. Então, faz total sentido. Quem não está na mesma frequência, gente. Você, eu não sei, eu acho que você leva tanto a sua frequência, né? Se você estiver aberto a isso, né? Você leva tanto a sua frequência que você chama quem está na mesma frequência, né? E se afasta de quem não está na mesma frequência. Então, a minha experiência foi maravilhosa, conheci pessoas formidáveis, pessoas que, assim, é o que eu disse até para o Otávio na nossa conversa inicial, o caminho para mim foram as pessoas. Eu conheci muita gente maravilhosa, que eu guardo no coração. E até foi engraçado que um amigo meu pergunta assim, você se apaixonou no caminho, né? Porque acontece, às vezes a pessoa conhece alguém e se apaixona no caminho e muda radicalmente a vida, né? Eu assim, cara, eu me apaixonei por cada pessoa que eu conheci e mantive amizade. Então, se você entender o amor, você vai entender que às vezes o amor ele pode se manifestar de diversas formas. E essa foi a minha maneira de viver o amor ali no Caminho de Santiago. Eu conheci pessoas formidáveis e todas elas trouxeram algo, uma palavra, um sorriso, uma ajuda, uma atitude que me fez assim, poxa, eu amo essa pessoa porque ela me ensinou alguma coisa. Então, nós criamos essa conexão e essa frequência, né? E quando você falou essa frase, faz total sentido. Porque quem não estava na mesma frequência, ou eu me afastava, ou depois eu sabia que não tinha finalizado o caminho, né? E isso é fato, né? Isso é bem bacana. Ou mesmo você deixa de cruzar também, né? Essa da última vez eu cruzei com um grupo de pessoas 2 dias. Porque normalmente acontece assim, né? Quando você encontra uma pessoa num albergue, normalmente você sabe que mais ou menos você tem a grande possibilidade de fazer os mesmos trechos, etc. E caminhar ali até o final. E aí eu cruzei com um grupo, assim, uns 2 dias, e era um grupo, assim, de pessoas bem jovens, assim, sabe? E aí foram 2 dias seguidos, assim, né? E umas pessoas, assim, que, puxa, faziam barulho no albergue, na hora de dormir, etc. Sabe, assim, uma coisa... enfim... Não compatível. Não, era assim... Não compatível. Complicado. E aí depois eu fiquei, agora eu vou... Putz,
peguei, vou ter que aguentar até o fim, né? Os albergues vão se cruzar ali até o final, né? Mas, assim, depois do segundo dia, já no terceiro, quando eu já cheguei ali no albergue esperando, assim, já não tinha. Então, eu não sei o que aconteceu. Possivelmente foram para outra cidade mais para frente, caminharam mais, etc. E, enfim, de certa forma, acontece aquilo que você disse, né? Que, enfim, afasta, né? Sai, enfim. É o princípio da vibração, né? É um princípio bem antigo esse, né? A vibração, então... vibrações diferentes se afastam, né? Então, com certeza. interessante. Com Bom, certeza. Gente, estamos a 1h20, viu? 1h20 de live, então. papo muito bom. A gente perde meio a noção do tempo, gente. As pessoas estão ficando cansadas já também, de tanto ouvir. Tranquila. Eu sei que tá tarde aí, né? Vocês têm 5 horas agora... de diferenças, né? Exato, que já é madrugada. Pronto, eu também não vou tomar tanto tempo de vocês, mas para a gente finalizar, qual o próximo caminho de vocês? Quais são os planos, né, para... eu já... eles falam, né, que quando acaba um caminho já começa outro. Pura verdade. Pura verdade. Agora eu quero fazer o caminho de Portugal pela costa. Porque eu ligava pro Otávio no meio daquela montanha cansada, parando para poder respirar e baixar meus batimentos cardíacos das subidas. E o Otávio estava lá na praia. Tive que passar o protetor de novo. Então agora o meu próximo caminho vai ser um caminho tranquilo pela costa. Fui influenciada outra vez, mas agora por um outro caminho. Vou por Portugal para poder comer bem. Porque na Espanha a gente passa ali um pouquinho de perrengue com os pães. Porque depois de um ano e pouco, já não aguento mais pão e batata. Tudo é pão. Pão, azeite e batata. Pão, azeite e batata. Então, acho que o caminho de Portugal vai ser muito bonito. E é um país lindíssimo também. Então, eu gosto muito da Galícia. Já gostávamos antes, então depois do caminho foi uma paixão ainda maior. Então, ir ali para Portugal, que é um caminho lindo também, cair ali de novo pela Galícia vai ser incrível. Então, eu já tenho meu próximo caminho, só não sei quando. Vamos agora. E aí, Otávio, vai acompanhar ou vai fazer outro caminho? Não, eu quero... Não. Dessa vez não. Eu quero muito fazer o francês. E pelo menos trechos, né? Talvez não consiga fazer completo, né? Mas eu quero muito fazer o francês ali, saindo de Saint-Jean-de-Saint-Croix. E quero fazer. Esse é o próximo que tá aí na mira. Vamos ver. Que é um costume dos espanhóis fazer trechos do caminho. Escolhe um caminho, faz um trecho, volta, vai, faz um trecho, volta. E é uma coisa que eu aprendi aqui. Então, é possível, sim. Tem pouquinhos dias, mas eu quero fazer. Então, pega seu ônibus, pega seu trem, pega seu avião, vai, faz o que tem que fazer e volta. Não diminui a experiência ser poucos dias. É super incrível fazer com muitíssimos mais dias, mas se não der também... Perfeito. Todo caminho é um caminho, todo caminho é válido. Perfeito. Gente, eu vou agradecer demais. Olha, é tão incrível porque a gente conversou antes da live. A gente teve um bate-papo para se conhecer. E foi desse jeito. A gente acaba se empolgando e conversando, não vê o tempo passar. E, novamente, a gente está aqui papeando e acaba, né, se envolvendo com a conversa e não vê o tempo passar. Mas eu sei que já está tarde aí. E quero agradecer demais vocês dois pela disponibilidade, por compartilharem a experiência de vocês. Foi diferente, né? E da mesma forma, assim, foi diferente, mas no final acabou sendo juntas, né? Teve um momento ali muito especial, né? Juntos. Muitíssimo obrigado por confiarem, né, a história de vocês aqui ao perfil, ao Projeto Quartos no Caminho. E a todos que participaram da live. Muitíssimo obrigado, gente. Se alguém quiser participar aí, compartilhando sua experiência no caminho, manda aí um direct, como fez o Otávio, né? Agradeço demais, Otávio, você ter tido a iniciativa, tá? De ter mandado um direct, da gente ter papeado e de ter combinado essa live. Mas agradeço demais, muitíssimo obrigado. E posso dar um recado? Dois? Pode. Rápido, quando você quiser. Rápido, bem rápido. Prometo. Vou ser bem curto.
Bom, primeiro, Ju, obrigado pelo espaço, por ter aberto, enfim, aí as portas do teu projeto para nós, né? Para a gente poder, enfim, contar essa experiência. Então, e você que aí está assistindo a gente, por acaso chegou nessa live através do meu perfil. A gente falou de bolhas, né? Que a gente vive em bolha. O caminho de Santiago é uma bolha, então vamos tentar agora furar 2 bolhas, tá? Então, você aí que está assistindo, que por acaso tenha chegado nessa live através aí do meu perfil, então vou pedir para seguir a Ju aqui, o arroba dela é Bom Caminho Peregrino, né? E queria convidar vocês também, não para seguir o meu perfil, mas por um projeto que eu estou acompanhando aí com todo o coração, que é um podcast chamado 1818, né? Então, depois eu vou até pedir para a Ju aqui, quando ela for postar, colocar o Instagram aqui do projeto, né? Que é um podcast 1818, conduzido aí pelo Marcelo Lambert, pela Ana Clara Lambert, nossa, enrolei a língua agora. Ana Clara Lambert. Então, é um projeto que justamente tem muita sinergia com o teu projeto aqui, que é justamente trazer histórias, né? O foco do 1818 é contar histórias de fé, espiritualidade, né? Da relação com Deus. Então, assim, eles estão trazendo convidados aí que são pessoas... Eu gosto do tema trazer pessoas comuns, né? Porque é possível a possibilidade de mais gente se identificar com as histórias e realmente trazer, enfim, ter uma iluminação ou ter uma referência, enfim, e se inspirar, né, em histórias que são de gente como a gente, né? Então, somos aí pessoas comuns, né? Então, depois vou te pedir aí para marcar, mas sigam aí, podcast 1818. Quem tiver também interessado pode seguir aí o perfil do Marcelo, que é Marcelo_Lambert. Vou te mandar aqui o arroba dele também, Ju, para depois você dar uma fuçada também, seguir ele lá, né? E pedir para todo mundo seguir aqui o Bom Caminho Peregrino também, enfim, para a gente continuar aí compartilhando histórias. Eu acho que quanto mais coisas, a gente falou sobre isso, né? Quanto mais coisas boas a gente puder colocar nesse espaço aqui que é a internet, esse palco para o mundo todo, e poder compartilhar coisas boas, coisas positivas, né? E ocupar um espaço aí que infelizmente tem sido ocupado aí por muito discurso de ódio, enfim, por muita coisa que separa as pessoas, etc., tira a gente do nosso centro, da nossa conexão com Deus, etc. Então, que a gente possa aí continuar compartilhando coisas boas, coisas positivas, né? Coisas do bem, enfim. Então, com certeza, Otávio. Então, de novo, obrigado pelo espaço, pela paciência também. Passamos aqui quase meia hora, quase 2 lives. Mas eu tô super feliz. Eu não sei vocês, mas eu tô super feliz. Que se deixar, a gente vai ficar aqui, ó. E tá todo eu vou pedir licença a vocês dois, né? Como você falou, você pode se identificar com a história do Otávio, com a história da Stephanie. Se você que segue aqui o perfil, que está assistindo essa live, se identificou e quiser perguntar alguma coisa, poxa, falem aí o Instagram de vocês, que eu acho bacana, porque a pessoa vai lá, pergunta, tira uma dúvida, porque eles fizeram caminhos que eu não conheço, né? O Primitivo do Norte, a Stephanie teve uma experiência que ela viveu saindo de um canto, às vezes não chegou, mas vivenciou essa questão de ir de ônibus para Santiago e depois fazer o caminho e viver uma outra história. Então, se você está interessado em saber mais, cara, vai lá no perfil deles, eu acho que vale a pena você perguntar diretamente para eles e, poxa, é essa troca que a gente quer fazer com vocês, né? Se ajudar. Então, deixem o perfil de vocês, por favor. Tá bom, meu é Ota Pires, tudo junto, né? Ota de Otávio, então Ota Pires, tudo junto. E o meu é Stephanie.cruz. O meu Stephanie, ele é um pouquinho diferente. Ele é STEPHANY.cruz. Ju, muito... Com o maior prazer responderemos, tá? Se quem quiser, por favor, pode ficar à vontade. Gente, adoro falar desse assunto. A gente muitíssimo obrigada.
a gente faz chamada também, enfim, que puder ajudar. Se puder ajudar, vai ser um prazer. Quem for fazer o caminho, estamos aí, tá bom? Obrigado, Perfeito. Júlia. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até as próximas quartas no caminho. A gente mantém vocês informados dos próximos convidados. Boa. Valeu. Obrigado, Ju. Obrigada, Boa Ju. noite. Beijo a todo Beijo. mundo aí. Valeu.